Existem sinais que você só percebe tarde demais. E agora sei que em Minas Gerais, eles podem custar uma vida. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Meu nome é José Carlos da Silva. Tenho 61 anos e passei 37 deles ao volante de um caminhão pelas estradas do Sudeste. 37 anos, mais da metade da minha vida dedicada a serras, curvas sinuosas e desfiladeiros, onde um único erro pode ser fatal. O Sudeste, para quem vive na estrada como eu, não é apenas uma região geográfica. É um mundo à parte, com suas próprias leis, seus perigos e seus mistérios. Aqui, a civilização moderna se mistura com tradições antigas e estradas bem pavimentadas de repente se transformam em armadilhas medievais. Ao longo desses anos, vi o Sudeste mudar. Lembro-me dos tempos em que ir de Belo Horizonte a São Paulo era como andar em casa. Lembro-me da desintegração de antigas rotas quando estradas familiares viraram zonas de conflito. Lembro-me da primeira vez que vi comboios de refugiados passando pela rodovia Fernão Dias. Lembro-me de quando o Rio de Janeiro se tornou o único corredor seguro para o Espírito Santo. Vi novas fronteiras surgirem, novos postos, novas regras do jogo. Vi laços antigos se romperem e novos não terem tempo de se estabelecer. O Sudeste é um lugar onde a história não vive nos livros didáticos, mas nas estradas, onde cada curva lembra guerras, cada desfiladeiro guarda segredos, cada serra pode ser um túmulo. Nós, caminhoneiros, sabemos disso melhor do que ninguém. Vemos o Sudeste não de mirantes turísticos, mas da cabine de um caminhão que mal consegue subir as serras sob o peso da carga. Em 37 anos, transportei milhares de toneladas dos mais diversos tipos de carga pelo Sudeste. Materiais de construção para a reconstrução de cidades, ajuda humanitária para áreas isoladas, medicamentos para vilarejos nas montanhas onde médicos não eram vistos há anos. Levei armas oficialmente, com documentos para o exército e a polícia, e também contrabando, cigarros, bebidas, às vezes algo mais sério. Não me orgulhava disso, mas precisava sustentar minha família, e os fretes legais nem sempre rendiam o suficiente. As estradas mineiras eu conhecia como a palma da minha mão. A rodovia Fernão Dias, por exemplo, eu percorri mais de 100 vezes, em qualquer clima e em qualquer estação. Conhecia cada curva, cada subida, cada ponto perigoso. Sabia onde os deslizamentos de terra eram mais frequentes, onde o gelo se formava no inverno, onde a estrada era lavada na primavera. Sabia onde era melhor parar para pernoitar, onde abastecer com combustível de qualidade, onde encontrar comida decente e um estacionamento seguro. Considerava-me um veterano dessas paragens, alguém que nada mais poderia surpreender nas estradas do Sudeste. Pensava que já tinha visto de tudo: emboscadas de bandidos nos anos 90, bloqueios militares nos anos 2000 e policiais corruptos que extorquiam propina a cada passagem. Mas mesmo depois de 37 anos, eu não sabia o principal: que nas montanhas existem sinais visíveis apenas para quem os deixa. Sinais que transformam uma rota comum em uma armadilha cuidadosamente planejada e profissionalmente executada. Minas Gerais, depois das mudanças de 2003, transformou-se radicalmente, tornando-se mais moderna, mais civilizada, mais previsível. As reformas implementadas por governos anteriores, que muitos consideravam impossíveis no cenário pós-crise, trouxeram resultados. A corrupção praticamente desapareceu. Pelo menos a corrupção aberta e descarada dos tempos antigos. As estradas melhoraram, surgiram novos viadutos e túneis. A polícia passou a trabalhar honestamente, sem extorsões ou propinas. Muitos dos meus colegas diziam que agora era um prazer dirigir por Minas, sem problemas com postos, sem cobranças ilegais. Tudo honesto e dentro da lei. Podia-se dirigir tranquilamente,
sem medo de ser parado sem motivo e de ter que pagar por infrações imaginárias. Mas eu sabia que nas montanhas as leis não eram escritas apenas na Constituição e nos códigos. Lá havia suas próprias regras, suas próprias tradições, seus próprios modos de resolver problemas. As antigas leis de vingança, de solidariedade e de hospitalidade, ninguém as havia revogado. E às vezes, essas leis não escritas se mostravam mais fortes do que quaisquer reformas e padrões modernos. Além disso, as reformas afetaram principalmente as estruturas oficiais, polícia, alfândega, aparato estatal. Mas os grupos criminosos, contrabandistas, traficantes de armas não desapareceram. Eles apenas se tornaram mais cautelosos, mais sofisticados em seus métodos. Se antes roubavam abertamente, agora preferiam agir sob a cobertura de estruturas oficiais ou criar uma aparência de legalidade. Aquela viagem começou em outubro de 2021 da maneira mais comum. Em Campinas, fui chamado por um conhecido despachante, Ricardo Mendes, com quem eu trabalhava há uns 10 anos. Um sujeito sério, ex-militar, nunca me deixou na mão e sempre pagou honestamente. "Tem um bom pedido", disse ele. "Equipamento médico para Salvador, carga cara, boa remuneração." "Que equipamento?" "Aparelhos de ressonância magnética, 2 tomógrafos para uma clínica particular. Valor, $2,5 milhões. A soma era impressionante. Com esse dinheiro, daria para comprar uma dezena de bons apartamentos. Naturalmente, seguro, segurança, todas as formalidades deveriam estar no mais alto nível. Quem era o cliente? O Centro Médico Bahia Vida, em Salvador. Uma organização séria. Eles tinham várias clínicas por todo o Nordeste. A rota era padrão: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador. Sem particularidades. Prazo: 5 dias. Tempo suficiente. Podia-se ir tranquilamente. Quanto pagavam? R$150 mil, mais todas as despesas. O dinheiro era muito bom. Para uma carga comum para o Nordeste, pagavam a metade. Mas equipamento médico sempre custava mais. Exigia cuidado especial, fixação específica, controle constante de temperatura e umidade. Tem particularidades. A carga é frágil. Precisa ser transportada com cuidado, sem solavancos ou trepidações bruscas. No reboque, há sensores instalados. Qualquer excesso de carga será registrado. Entendi. Quando a carga? Amanhã de manhã. Documentos prontos. Desembaraço aduaneiro feito. Eu concordei. Pedidos assim não apareciam com frequência. Recusar seria tolice. Além disso, a rota era conhecida, sem grandes dificuldades. No dia seguinte, cheguei ao depósito de equipamentos médicos na zona industrial de Campinas. Um edifício enorme e moderno, com ar-condicionado, sistema de segurança, salas especiais para armazenamento de equipamentos de precisão. Não era um barracão improvisado, mas uma empresa séria. A carga foi carregada demorada e cuidadosamente. 2 aparelhos de ressonância magnética em embalagem de fábrica, cada um do tamanho de um pequeno cômodo. Peso de cada um, cerca de 8 toneladas, mais peças de reposição, consumíveis, documentação. No total, a carga completa do reboque era de 18 toneladas. A embalagem era perfeita. Contêineres metálicos com amortecedores, proteção contra umidade e sistema de controle de temperatura. Em cada container, muitas etiquetas: frágil, não virar, equipamento de precisão. Valor: $250 mil. Os carregadores trabalhavam como cirurgiões. Cada movimento era preciso, cada detalhe em seu lugar. Prenderam a carga com cintas especiais com sensores de tensão. Instalaram dispositivos de controle que deveriam registrar qualquer violação do regime de transporte. "Esses sensores são muito sensíveis", alertou o chefe dos carregadores. "Qualquer impacto, qualquer trepidação, e aparecerá no registro. O cliente pode reclamar depois." "Entendi", respondi. "Vou dirigir com cuidado.
Os documentos foram preenchidos de acordo com todas as regras. Nota fiscal, apólice de seguro, certificados de qualidade, permissão para transporte de equipamentos médicos, uma pasta grossa com selos e assinaturas. Atenção especial foi dada aos documentos fiscais. Equipamento médico é um item com isenção. As taxas são mínimas, mas os procedimentos são complexos. São necessários atestados do Ministério da Saúde, certificados de conformidade, garantias. Aqui está tudo limpo, disse o despachante aduaneiro. Mas na fronteira podem implicar. Os aparelhos são caros. Podem pensar que há algo errado. E o que poderia estar errado? Nada, mas os fiscais gostam de se precaver com cargas caras. Talvez seja contrabando, talvez os documentos sejam falsos. Não dei muita importância a isso. Em 37 anos, já tinha visto todo tipo de implicância aduaneira. O importante é que os documentos estavam em ordem. A carga era legal, tudo estava devidamente oformleno. Saí de Campinas na segunda-feira de manhã por volta do meio-dia. Queria chegar a Belo Horizonte antes do almoço, pernoitar lá e atravessar a fronteira pela manhã. Não havia pressa. Tempo suficiente. Melhor dirigir com calma. A viagem até Belo Horizonte transcorreu sem incidentes. A BR-381 estava em boas condições. O tráfego era leve, o tempo estava claro, o caminhão seguia suavemente, a carga se comportava bem. Os sensores mostravam parâmetros normais, sem sobrecargas, sem solavancos bruscos. Em Belo Horizonte, parei em um hotel conhecido para caminhoneiros. Um lugar simples, mas limpo, perto da fronteira. Jantei em um café local, assisti às notícias, fui dormir cedo. No dia seguinte, um dia difícil me esperava. Fronteira, estrada de montanha, muitos quilômetros em território desconhecido. Na manhã seguinte, verifiquei a carga. Tudo em ordem. Os sensores não registraram nenhuma violação durante a noite. Revisei os documentos novamente. Todos os selos no lugar. Todas as assinaturas corretas. Na fronteira brasileira, passei rapidamente. Os policiais agiram formalmente, verificaram os documentos, deram uma olhada no reboque, desejaram boa viagem. Os fiscais também não implicaram. A declaração de exportação estava correta. As taxas, pagas. Os problemas começaram no lado baiano. Não eram sérios, mas estranhos. O policial da fronteira examinou meus documentos por um longo tempo, releu a nota fiscal várias vezes, comparou os números dos contêineres com os documentos. Depois ligou para algum lugar, falando em um dialeto local. Não entendo esse idioma, mas o tom era cauteloso e quase suspeito. Equipamento médico? Perguntou ele em português com um forte sotaque. Sim, para um hospital em Salvador. É caro, mas normal para esse tipo de tecnologia. Ele olhou novamente para a nota fiscal, apontou o dedo para a linha com o valor. 25 milhões de dólares é normal? Fiquei surpreso que ele tivesse examinado os detalhes comerciais com tanta atenção. Normalmente, os policiais da fronteira só se interessam por passaportes e documentos de entrada, e os fiscais, pelas taxas e pela correção da documentação. Mas este claramente estava fuçando nos detalhes. Equipamento médico é sempre caro, respondi. São instrumentos de precisão, alta tecnologia. Claro, concordou ele, mas havia uma certa ironia em sua voz, como se não acreditasse nas minhas palavras. Depois ele chamou um fiscal, um jovem de uniforme novo, que falava português ainda pior. Ele exigiu uma inspeção completa da carga. Por quê? Perguntei. Os documentos estão em ordem, os selos intactos. Procedimento, respondeu ele secamente. Carga cara, controle especial. A inspeção levou mais de 1 hora. Os fiscais vasculharam o reboque com lanternas, bateram nos contêineres, verificaram a fixação. Prestaram atenção especial aos cantos e emendas, aparentemente procurando por compartimentos secretos. O que estão procurando? Perguntei.
Verificando a conformidade da carga com os documentos, respondeu o fiscal-chefe. Tudo está em conformidade. Os contêineres foram lacrados na fábrica. Os selos podem ser falsos. E os documentos? Os documentos também podem ser falsos. Lógica de ferro. Se você assumir que tudo pode ser falso, qualquer verificação pode se estender por horas. No final, nada de suspeito foi encontrado. A carga correspondia aos documentos. Os selos eram autênticos. Tudo estava em ordem. Mas o procedimento levou quase 3 horas e eu só saí de Salvador no final da tarde. Outra estranheza aconteceu durante o preenchimento da declaração de trânsito. Normalmente, esse procedimento leva uns 20 minutos. Você preenche o formulário, carimba e obtém a permissão para prosseguir. Mas aqui o fiscal fez muitas perguntas adicionais. Quem é o remetente? Quem é o destinatário? Qual a relação entre eles? Por que o equipamento é comprado no Brasil e não na Europa? Por que aparelhos tão caros em uma pequena clínica no Nordeste? As perguntas eram estranhas, não relacionadas ao desembaraço aduaneiro. Não deveria me interessar por que alguém compra algo. Minha tarefa é levar a carga do ponto A ao ponto B. Eu sou apenas um motorista, disse eu. Questões comerciais não são minha área, mas você deve saber o que está transportando, insistiu o fiscal. Eu sei, equipamento médico para um hospital. E por que um equipamento tão caro? Não sei. Talvez o hospital seja rico. Ele anotou algo em seu caderno, depois releu todos os documentos, finalmente carimbou e permitiu a saída. Boa viagem, disse ele, mas soou mais como ironia do que como um desejo. Naquela altura, quando saí do posto de fronteira, já eram quase 19 horas. Faltavam uns 100 quilômetros para Salvador. Mas em uma estrada de montanha, isso significava umas 3 ou 4 horas de viagem, especialmente com uma carga pesada. Decidi não arriscar e dirigir à noite. A estrada de serra era perigosa mesmo de dia, e à noite era melhor nem tentar. Parei em um hotel de beira de estrada em Ouro Preto, pernoitei e na manhã seguinte continuei a viagem. Mas foi naquela noite que ocorreu um evento que deveria ter me alertado. Por volta da meia-noite, um carro parou no hotel. Um SUV escuro com vidros fumê. 2 homens de jaquetas de couro saíram e entraram na recepção. Falavam baixo, mas ouvi algumas palavras. Falavam português, perguntavam sobre o motorista do caminhão com equipamento médico. O recepcionista respondeu algo, apontou para o meu quarto. Depois, os homens saíram, mas o carro permaneceu no estacionamento. A luz ficou acesa a noite toda. Aparentemente, alguém estava de plantão, observando. Na manhã seguinte, quando saí para o caminhão, o SUV partiu, mas eu memorizei a placa de São Paulo. Estranho que paulistas estivessem interessados em um motorista de Minas em um hotel de Ouro Preto. A estrada para Salvador transcorreu sem incidentes. A rodovia estava em boas condições, recentemente reformada, com novas barreiras e sinalização. O governo baiano investia muito nessa rodovia, entendendo sua importância estratégica. Em Salvador, parei por 1 hora. Abastecer, comer algo, verificar a carga. Tudo estava em ordem. Os sensores mostravam parâmetros normais, os contêineres estavam firmes, as fixações não afrouxaram. Mas no café do posto de gasolina, ocorreu outro episódio estranho. Em uma mesa próxima, 2 homens conversavam em voz baixa em português. Um era claramente local, moreno, com traços nordestinos, o outro de aparência europeia, talvez paulista. Eles discutiam alguma entrega, falavam sobre contêineres e controle na fronteira. Quando entrei, a conversa cessou, mas consegui ouvir a frase: "O motorista de Minas já está aqui. Tudo está indo conforme o planejado." Talvez fosse uma coincidência. Talvez estivessem falando de outra coisa, mas na véspera já havia muitas coincidências para uma única viagem. Decidi agir com cautela.
Em vez de ir direto para o Nordeste via Aracaju, como planejado, desviei para uma estrada secundária via Penedo. O caminho era uns 100 quilômetros mais longo, mas mais seguro. Menos postos, menos gente, menos chances de problemas. A estrada pelo Planalto de Alagoas estava pior do que eu me lembrava. Em alguns trechos, o asfalto estava esburacado, muitos buracos e irregularidades. Tive que dirigir devagar para não danificar a carga. Os sensores indicaram várias vezes o excesso de carga. Tive que parar e verificar novamente a fixação. Mas foi essa cautela que me salvou da primeira armadilha. Em uma curva perto da Lagoa do Roteiro, a estrada estava bloqueada por uma cancela. Ao lado, havia um carro com a inscrição Serviço de Estradas. 2 trabalhadores com coletes de sinalização acenavam bandeiras, exigindo que eu parasse. "Estamos consertando a estrada", disse um deles em português. "A passagem é paga." "Quanto para caminhões?" R$ 100. R$ 100, cerca de $20. Não era uma quantia crítica, mas estranha. As estradas estaduais em Alagoas são gratuitas. Somente rodovias ou pontes particulares podem ser pagas. "Onde estão os documentos para a cobrança?" perguntei. "Que documentos?" "Permissão para cobrar pedágio, licença." Os trabalhadores se entreolharam. "Não precisa de documentos. É uma taxa local. A taxa local foi abolida ainda na época do governo anterior." "Não sabemos. Nós só trabalhamos, você paga, você passa." Dei ré e dei a volta. Melhor desviar do que pagar uma taxa duvidosa. Além disso, não havia nenhum trabalho de estrada visível por perto. Mas quando eu estava dando a volta, notei outro carro, estacionado atrás das árvores. Um SUV escuro, parecido com o que estava de plantão no hotel à noite. Coincidência? Improvável. Desviei por um vilarejo vizinho, cheguei à estrada principal, perdi 1 hora, mas pelo menos tive certeza de que minhas suspeitas não eram paranoia. Alguém realmente estava interessado na minha carga. Continuei dirigindo com ainda mais cautela, tentando não parar em lugares movimentados, abastecendo apenas em grandes postos, evitando caronas e encontros casuais. Na fronteira com Sergipe, passei rapidamente. Os policiais sergipanos foram amigáveis. Os fiscais trabalharam profissionalmente, sem perguntas desnecessárias, sem olhares suspeitos. Verificaram os documentos, carimbaram, desejaram boa viagem. "Vai longe?" perguntou um dos policiais. "Para Salvador, entregando equipamento médico." "Bom trabalho. No nosso hospital estão comprando equipamentos novos. O desenvolvimento está acontecendo." "Sim, a vida está melhorando." Uma conversa normal, sem truques. Talvez eu estivesse me preocupando à toa. Talvez todas as estranhezas fossem realmente acidentes, mas 1 hora depois da fronteira, as suspeitas voltaram. No retrovisor, apareceu uma silhueta familiar. Um SUV escuro que mantinha distância, não ultrapassava, não ficava para trás. Mudei a velocidade várias vezes. O SUV também. Parei no acostamento. Ele passou, mas 1 quilômetro depois, eu o vi estacionado na estrada. Quando eu saía, ele reaparecia no espelho. Vigilância profissional, não amadora, mas bem executada, seguindo todas as regras. Alguém gastou tempo e dinheiro na minha pessoa. Faltavam uns 70 quilômetros para Salvador. A estrada era boa, reta. Poderia ter chegado em 1 hora, mas não queria levar os perseguidores direto ao destino. Decidi tentar despistá-los. Desviei em direção a Itabaiana, como se fosse contornar Salvador pelo leste. O SUV me seguiu, dirigiu uns 20 quilômetros pela estrada de serra, depois virou bruscamente e voltou. A manobra funcionou. Os perseguidores não esperavam essa reviravolta. Não conseguiram virar rapidamente. Ganhei uns 15 minutos. Isso foi o suficiente para chegar a Salvador e me perder no trânsito da cidade.
O Centro Médico Bahia Vida era uma instituição respeitável no centro da cidade. Um edifício moderno, boa segurança, equipe profissional. Fui recebido por representantes da administração, o diretor de compras e o médico-chefe. Finalmente, disse o diretor. Já estávamos preocupados que algo tivesse acontecido. Por quê? A comunicação com você foi perdida ontem à noite. Ligamos para o despachante em Campinas. Ele disse que também não conseguia te contatar. De fato, eu não tinha atendido chamadas nas últimas 24 horas. Estava muito nervoso, com medo de que o telefone estivesse grampeado. Desculpe, a conexão nas montanhas é ruim. Entendemos, o importante é que você chegou inteiro. A carga está intacta, pode receber. O descarregamento levou meio-dia. Os contêineres foram abertos com muito cuidado. Cada detalhe foi verificado, comparado com os documentos. Os aparelhos de ressonância magnética estavam em perfeito estado. Sem arranhões, sem amassados. Ótimo trabalho, elogiou o médico-chefe. Dá para ver que foi transportado profissionalmente. Obrigado. E quando vão instalar? Na próxima semana, engenheiros da Alemanha virão. É uma tecnologia complexa. Nossos especialistas ainda não sabem como trabalhar com ela. Caro, provavelmente esse equipamento. Muito caro. Mas o que fazer? A saúde das pessoas vale mais que dinheiro. Palavras nobres. Mas algo na maneira do diretor me alertou. Ele falava com muita calma sobre gastar 2,5 milhões de dólares, como se esse dinheiro tivesse vindo fácil. O seguro cobre o transporte? Perguntei. Claro, ninguém trabalha com essas quantias sem seguro, e se a carga tivesse se perdido na estrada, a seguradora teria compensado o prejuízo. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Ele encarava as possíveis perdas de forma muito filosófica. Uma pessoa normal se preocuparia mais. O dinheiro me foi entregue imediatamente, em dinheiro. Não uma transferência para o cartão, mas um maço de dólares em um envelope. Estranho para uma organização médica respeitável. Por que em dinheiro? Perguntei. É mais conveniente, menos burocracia. E a contabilidade é problema nosso. Temos bons contadores. Peguei o dinheiro e comecei a me preparar para a viagem de volta, mas o diretor me parou. José Carlos, temos uma proposta para você. Qual? Trabalho permanente bem remunerado. Que tipo de trabalho? Transportar cargas para nós. Equipamento médico, medicamentos, tudo honesto e oficial. Quantas viagens por mês? 2 ou 3, não mais. Mas o pagamento é bom, como hoje. A proposta era tentadora. 150 mil por viagem, 3 vezes por mês, quase $500 mil por mês. Muito dinheiro para um caminhoneiro. Vou pensar, disse eu sem demora. O lugar é bom, há muitos interessados. Até amanhã. Ok, ligue amanhã de manhã. Saí da clínica com um sentimento pesado. Algo estava errado. Muitas estranhezas para uma única viagem. Muitas coincidências, muito dinheiro para um simples transporte de equipamento médico. Passei a noite em um hotel no centro de Salvador. Ninguém me seguiu à noite. Ninguém suspeito. Talvez, de fato, tudo tenha terminado bem. De manhã, liguei para Ana em Campinas. Disse que a viagem estava concluída, o dinheiro recebido. Amanhã estou voltando para casa. Como estão as coisas? Perguntou a Maria. Normal, só foi uma viagem estranha. Por que estranha? Ah, pequenas coisas, provavelmente impressão minha. Cuidado, José. Ultimamente há muitos problemas com caminhoneiros. Que problemas? Passou na TV. Ou o carro é incendiado, ou o motorista é espancado. Bandidos estão mais ativos. Onde? Em todo lugar. Em São Paulo, no Rio, em Minas. Dizem que surgiram novos grupos. Entendi. Vou ter cuidado. Depois de conversar com a esposa, fiquei ainda mais apreensivo. Se a situação realmente piorou,
Minhas suspeitas de ontem poderiam ser justificadas. Decidi não ligar para a clínica, não aceitar o trabalho permanente. Melhor recusar muito dinheiro do que se meter em problemas. Arrumei-me rapidamente e saí de Salvador para a viagem de volta. Queria chegar à fronteira o mais rápido possível, atravessá-la e estar em relativa segurança. Mas na saída da cidade fui parado por um posto da polícia rodoviária. Uma verificação de documentos comum. Nada de especial. O policial olhou a carteira de motorista, o documento do veículo, perguntou de onde e para onde eu ia. Para casa em Campinas, respondi. Está levando carga? Não, vazio. E ontem trouxe algo? Pergunta estranha. O policial não deveria se importar com o que eu trouxe ontem. Equipamento médico para o hospital. Caro, normal. Ele anotou algo em um caderno. Depois me olhou por um longo tempo. Tudo em ordem? Perguntei. Em ordem, pode ir. Saí, mas no espelho vi o policial falando no rádio, relatando a alguém minha partida. Meia hora depois, no espelho, apareceu o já conhecido SUV escuro. Novamente, vigilância. Novamente, gato e rato na estrada. Mas agora eu sabia que não era uma coincidência. Estavam me rastreando propositalmente. Então havia um motivo. Que motivo? O que poderia interessar aos criminosos no transporte de equipamentos médicos? Os próprios aparelhos são difíceis de roubar. São pesados, volumosos, não são fáceis de revender. Talvez o problema fosse outra coisa. Lembrei-me das palavras do fiscal na fronteira baiana. Os selos podem ser falsos. Naquela hora, pensei que ele estava apenas implicando. E se ele estivesse certo? E se nos contêineres não houvesse apenas equipamento médico? E se a carga fosse multicamadas? Parte legal, parte não. E se eu estivesse sendo usado como um mensageiro involuntário para o contrabando? Essa ideia explicava muita coisa. A atenção extra dos fiscais, a vigilância, o comportamento estranho dos clientes. Se algo valioso e proibido estivesse escondido nos aparelhos de ressonância magnética, minha carga valia muito mais do que 2,5 milhões de dólares. Mas o que exatamente poderiam estar escondendo? Drogas. Improvável. Muito arriscado usar equipamentos médicos caros para isso. Armas também são duvidosas. Os aparelhos de ressonância magnética têm peças metálicas que podem ser detectadas. O mais provável, microeletrônica, microchips militares, tecnologias secretas, algo que vale muito dinheiro e é proibido de ser exportado. Essas coisas podem ser escondidas dentro de equipamentos médicos de forma que ninguém as encontre. Se minha suposição estiver correta, eu me tornei participante de uma operação internacional de contrabando de tecnologia militar, um participante involuntário, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. O SUV continuou me seguindo. Tentei despistá-lo, mas sem sucesso. O motorista era um profissional, conhecia todos os truques de vigilância. Ao se aproximar da fronteira, os perseguidores desapareceram. Aparentemente não queriam aparecer para os policiais da fronteira. Mas eu sabia que era um alívio temporário. A fronteira com Sergipe passei rapidamente, sem perguntas, sem problemas. Um procedimento normal para um caminhão vazio. Mas no lado baiano, uma surpresa desagradável me esperava. O mesmo policial da fronteira que verificou meus documentos na entrada me olhava com interesse mal disfarçado. Voltou rápido. Ele observou. A carga era urgente. Entregou? Entreguei. Bom. E o que está trazendo de volta? Nada. Estou vazio. Ele olhou para o reboque. Certificou-se de que estava realmente vazio. Depois, olhou os documentos novamente. Tudo em ordem, disse ele finalmente. Boa viagem. Mas quando eu estava saindo, vi-o falando ao telefone. Alguém estava sendo informado sobre meu retorno. A estrada por Minas Gerais estava tranquila. Ninguém me seguiu. Ninguém me parou. Talvez o interesse em mim tenha desaparecido após a entrega da carga.
Passei a noite no mesmo hotel em Ouro Preto. À noite, fui a um café local para jantar. Em uma mesa próxima, 2 homens estavam sentados. Um mineiro, o outro parecia ser paulista. Conversavam em português, discutindo alguns negócios. A operação foi um sucesso, disse o paulista. A mercadoria foi entregue. Os destinatários estão satisfeitos. E o motorista? Perguntou o mineiro. Não suspeita de nada. Acha que transportou equipamento médico. Bom. E agora? Vamos oferecer a ele um trabalho permanente. É difícil encontrar um mensageiro confiável, e se ele recusar, teremos que tomar medidas. Meu coração disparou. Eles estavam falando de mim. Eu realmente transportei algo que não imaginava, e agora queriam me recrutar para um trabalho permanente como mensageiro. Levantei-me silenciosamente e saí do café. Precisava sair dali o mais rápido possível, mas quando cheguei ao caminhão, vi que os pneus estavam furados. Alguém furou os pneus enquanto eu jantava. Problemas? Perguntou uma voz atrás de mim. Virei-me. Ao lado estava o mesmo paulista do café. Os pneus furaram, disse eu. Um contratempo mais resolvível. Temos uma borracharia. Onde? Perto. Consertam barato. Ele ofereceu ajuda muito rapidamente e com muita presteza. Aparentemente, o pneu furado não foi um acidente, mas uma forma de me forçar a ficar. Obrigado, eu mesmo resolvo, respondi. Como quiser. À noite, as borracharias não funcionam. Terei que esperar até de manhã. Ele se foi, mas eu sabia que não era o fim da conversa. Eles não me deixariam simplesmente ir embora. Chamei um guincho de Belo Horizonte. Caro, mas mais seguro do que usar serviços locais. Enquanto esperava, não me afastei do caminhão nem por um segundo. O guincho chegou em 2 horas. Carregamos o caminhão, fomos para Belo Horizonte. No caminho, o motorista do guincho me disse que esses casos eram comuns. Furavam os pneus, depois ofereciam para consertar, disse ele. E enquanto consertavam, revistavam o carro. O que procuravam? Dinheiro, objetos de valor, contrabando. E se não encontrassem nada, não faziam nada. Apenas consertavam e liberavam. E se encontrassem algo, então eram problemas. Grandes problemas. Em Belo Horizonte, troquei os pneus e imediatamente segui viagem. Não pernoitei na cidade. Muitas pessoas suspeitas estavam interessadas na minha pessoa. A estrada até a fronteira brasileira percorri sem paradas, apenas abastecendo em grandes postos, onde havia muita gente e câmeras de vigilância. Na fronteira, os policiais brasileiros me receberam como um velho conhecido. Como foi a viagem? Perguntou um deles. Normal, entreguei a carga. Bom. E o que está trazendo? Nada. Vazio. Entendi. Pode passar. Nenhuma verificação, nenhuma pergunta. Uma atitude normal em relação a um motorista brasileiro voltando de uma viagem. Mas já perto de Campinas, o telefone tocou. Número desconhecido, código de São Paulo. José Carlos? Perguntou uma voz familiar. O diretor do Centro Médico Bahia Vida. Sim. Como chegou? Normal. Bom. E nossa proposta, pensou nela. Pensei, não me interessa. Que pena. Muita pena. E posso saber o motivo? Já estou ocupado. Tenho outros clientes. Entendo. Mas se mudar de ideia, ligue. A proposta ainda está de pé. Ok. Adeus, José Carlos. E lembre-se, sabemos valorizar parceiros confiáveis. A última frase soou ambígua. Poderia ser entendida como uma promessa de boas condições ou como uma ameaça velada. Em casa, minha esposa me recebeu com alívio. Finalmente, disse ela. Já estava começando a me preocupar. Por quê? Algumas pessoas ligaram perguntando quando você voltaria. Quem ligou? Não se identificaram. Disseram que era a trabalho. O que exatamente? Perguntaram. Quando você chega, onde vai parar? Planeja mais viagens?
Isso já era demais. Chegaram à minha família investigando informações pessoais. Então o assunto era sério. Maria, se ligarem de novo, não diga nada. Diga que não sabe. O que aconteceu, José? Nada de especial. Apenas cautela. Mas eu sabia que algo muito sério havia acontecido. Fui arrastado para uma grande operação, usado como mensageiro, e agora queriam me recrutar para um trabalho permanente. Os dias seguintes transcorreram tranquilamente. Ninguém ligou, ninguém me seguiu. Comecei a pensar que tudo tinha dado certo, que minha recusa em continuar a colaboração foi aceita calmamente. Mas uma semana depois, aconteceu um evento que colocou tudo em seu devido lugar. As notícias informaram sobre a prisão de um grupo de contrabandistas no Nordeste. Várias pessoas foram detidas, incluindo a diretoria do Centro Médico Bahia Vida. Microchips militares no valor de mais de 10 milhões de dólares foram apreendidos. A reportagem mostrou fotos do material apreendido, os mesmos aparelhos de ressonância magnética que eu transportei. Acontece que, dentro do equipamento médico, realmente havia tecnologias secretas escondidas. Os contrabandistas usavam um esquema complexo, disse o locutor. Escondiam a eletrônica dentro de equipamentos médicos que eram transportados por vários países. Os motoristas dos caminhões não sabiam do verdadeiro conteúdo da carga. Então, minha suposição estava correta. Eu realmente fui usado como um mensageiro involuntário. E se eu tivesse aceitado o trabalho permanente, teria me tornado parte de um grande esquema criminoso. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, pessoas da Polícia Federal vieram à minha casa. 2 oficiais à paisana mostraram a identificação, pediram para eu ir para uma conversa. Sobre o que é a conversa? Perguntei. Sobre sua viagem ao Nordeste, respondeu o mais velho. Temos perguntas. Na sede da Polícia Federal, fui interrogado por 3 horas. Perguntaram detalhadamente sobre a carga, os clientes, todos os detalhes da viagem. Contei tudo, sem esconder nada. Você não sabia que havia eletrônica militar escondida nos aparelhos? Perguntou o investigador. Não sabia. Pensei que estava transportando equipamento médico, e quando percebi que algo estava errado, houve muitas estranhezas na estrada. Quais exatamente? Contei em detalhes sobre a vigilância, as tentativas de me parar, o comportamento suspeito dos clientes. Por que não procurou a polícia? Não sabia em quem confiar. Em Minas, nem sempre ajudam motoristas de caminhão. E a proposta de trabalho permanente? Recusei imediatamente, percebi que havia algo errado. O investigador anotou meu depoimento, às vezes fazia perguntas para esclarecer. No final disse: seu depoimento coincide com os dados da investigação. Aparentemente você realmente não sabia do conteúdo da carga. E agora? Agora você é uma testemunha. Talvez precise depor no tribunal. E eu corro algum risco? De nossa parte, não, mas os criminosos podem tentar influenciá-lo. De várias maneiras. Suborno, ameaças, chantagem. Tenha cuidado. Voltei para casa com um sentimento pesado. Tornei-me parte de um caso criminal, testemunha em um caso de contrabando de tecnologia militar. Pela frente, o tribunal, o depoimento, possíveis ameaças de criminosos. Tive que contar a verdade para minha esposa. Ela ouviu em silêncio, apenas empalideceu. O que vamos fazer agora? Perguntou ela. Viver como vivíamos, trabalhar, criar os netos, não nos expor. E se eles vierem? Quem? Aquelas pessoas que ligaram não virão. Elas foram presas. E os cúmplices delas? Essa pergunta pairava no ar. A liderança do grupo foi presa, mas os executores menores poderiam ter permanecido em liberdade, e eles sabiam meu endereço, meu telefone, meu nome. As semanas seguintes foram de tensão. Cada ligação, cada batida na porta me fazia ficar alerta.
mas nada acontecia. Aparentemente, os cúmplices realmente não se arriscaram a se envolver com uma testemunha ou simplesmente esperaram o momento certo. O julgamento ocorreu 6 meses depois. Fui chamado como testemunha. Fizeram algumas perguntas formais sobre o transporte da carga. Não pude dizer nada de novo. Tudo já estava nos relatórios da Polícia Federal. Os acusados foram condenados a longas penas. Os líderes receberam de 10 a 12 anos. Os executores de 5 a 7. O caso foi encerrado. Todos os envolvidos foram para a prisão. Parecia que eu poderia me acalmar, mas a calma não vinha. 2 anos se passaram. Continuei trabalhando como caminhoneiro, mas evitei viagens longas. Não fui para o Nordeste, Minas Gerais e outras regiões do Sudeste. Preferi as rotas brasileiras, mais seguras e previsíveis, mas a memória daquela viagem não me deixava. Toda vez que me ofereciam uma carga cara com boa remuneração, eu me lembrava do aparelho de ressonância magnética com microchips militares dentro. Toda vez que via um SUV com vidros fumê no espelho, meu coração batia mais rápido. Paranoia, talvez, mas uma paranoia viva. Aquela que ajuda a sobreviver em um mundo onde você pode ser usado como mensageiro, sem pedir consentimento. E recentemente, aconteceu um evento que trouxe de volta todos os medos. Encontrei na estrada um colega, Paulo, que também transportava cargas para o Nordeste. Ele contou uma história estranha. Me ofereceram um trabalho, disse ele, transportar equipamento médico para o Ceará, dinheiro bom. E aí? Recusei. E sabe por quê? Por quê? Perguntaram sobre você, disseram que você já tinha trabalhado para eles, me recomendou. Eu não recomendei ninguém. Foi o que pensei que havia algo errado. Então eles não esqueceram. Continuam usando meu nome para recrutar novos mensageiros. Dizem que eu supostamente trabalho com eles. Quem ofereceu? Perguntei. Paulistas ou baianos? Não entendi direito. O que exatamente disseram? Que tinham rotas confiáveis, motoristas verificados, e mencionaram seu nome como recomendação. Isso já era demais. Usar-me como propaganda involuntária para recrutar outros motoristas. Decidi procurar a Polícia Federal, contar sobre as novas tentativas de contato, mas o investigador que cuidava do caso já havia se aposentado. O novo oficial me ouviu com ceticismo. Podem ser outras pessoas, disse ele. Criminosos raramente voltam a esquemas que falharam, mas seu nome está sendo usado. Talvez alguém informado tenha decidido lucrar com sua reputação. Que reputação? De motorista confiável, que entrega qualquer carga sem perguntas desnecessárias. Parece que me tornei refém da minha própria reputação profissional. Por ter entregado uma carga de contrabando ao destino, mesmo sem saber do seu conteúdo, agora sou considerado um mensageiro confiável. O que você aconselha? Perguntei. Mudar de profissão, respondeu o oficial. Ou pelo menos de rotas. Não ir para o Nordeste. Eu já não vou. Então está fazendo tudo certo. Mas o problema era que as rotas do Nordeste eram as mais bem pagas. Recusando-as, eu perdia uma parte significativa da minha renda. Tive que aceitar viagens menos lucrativas pelo Brasil. O orçamento familiar ficou apertado. Minha esposa trabalhava como enfermeira em um posto de saúde, ganhava pouco. Minha filha estudava na faculdade. Precisava de dinheiro para os estudos. Meu filho se casou, pegou um empréstimo para o apartamento, pediu ajuda com os pagamentos. Às vezes eu pensava, e se eu aceitasse uma proposta? Uma viagem, bom dinheiro, ajuda para a família, o que há de errado em transportar equipamento médico? Mas depois me lembrava daquele dia em que descobri a verdade. Lembrava-me de como a televisão mostrava as prisões, os microchips confiscados, as sentenças condenatórias, e percebia que uma segunda chance talvez não me fosse dada. Existem sinais que você só percebe tarde demais.
Eu os vi naquele dia de outubro de 2021, quando dirigia por Minas Gerais com uma carga que não era o que parecia. Vi e entendi. Nas montanhas não há acasos. Lá, cada pedra, cada curva, cada encontro pode ser parte de um grande plano. E agora eu sei. Se alguém marcou sua rota, se alguém começou a te seguir, se alguém oferece muito dinheiro por um trabalho muito simples, fuja. Fuja sem olhar para trás, antes que seja tarde demais, porque nas serras do Sudeste há muitos lugares onde você pode desaparecer para sempre e muitas pessoas dispostas a te ajudar nesse desaparecimento. M.